Outra coisa é você não desenhar super-heróis. Eu coloco diante dos meus filhos minhas fraquezas, meus erros, minhas inseguranças, minhas lágrimas e falo, o único que nunca vai te decepcionar vai ser Deus. A graça e a paz, estamos aqui para mais um podcast Estação Família, onde nós estamos trazendo temas do teu dia a dia sobre família. Aqui nós já falamos tantos temas, como papel do homem, papel da mulher, dos filhos, sucessão familiar, religiosidade, quantos outros que nós já trouxemos aqui e tem sido enriquecedor, não só para você, como para nós também que estamos participando disso. E hoje aqui recebo mais uma vez Daniel Brunet. Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigado, sempre muito bom estar aqui no Estação Família. Doutora Daiane, minha esposa, a qual estamos juntos aí há 21 anos, temos 4 filhos. Que bom te receber aqui mais uma vez. Muito obrigada, amor. É um prazer estar aqui com você. Daniel, o que falaremos hoje? Vamos lá, os nossos assuntos têm sido fortes, né? Gerado emoções. E chegou mais um aqui pra gente, que é sobre a influência do pai e da mãe no destino, no futuro profissional dos filhos. A gente sabe que tem muitos pais que trabalham, dão duro, orientam, sonham, planejam, mas deixam que o filho escolha o futuro. Outros pais, por outro lado, fazem de tudo para que o filho tenha a profissão que ele quer, para que o filho realize aquilo que ele quer. Então, até que ponto isso é sadio ou isso é doentio? Olha, difícil, hein? Algo que eu tenho certeza que não é uma dúvida só sua. Eu acho que é uma dúvida minha, uma dúvida da Daiane, uma dúvida de todos nós. Mas nós temos que entender que Deus é Pai e Ele sempre vai nos dar a direção. A Bíblia diz o seguinte: seja sempre firme, constante e abundante na obra do Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não será vão. Então, Daniel, eu queria começar falando hoje sobre construir castelo de areia. Porque você concorda que você tem que ter um dom de excelência para construir um castelo de areia? Sim. Quem já foi na praia e viu o cara desenhar uma sereia, um tubarão, uma escultura, sim ou não? Sim, chama atenção. Não chama atenção? Chama. A capacidade técnica, visual, sim ou não? Sim. Quanto aquilo dura? Até a primeira onda. Até a primeira onda. Então, Daniel, não é o esforço, e sim não ser em vão. Então Deus, ele vai honrar o teu esforço, mas o teu esforço não pode ser vão, ok? Vamos ler um texto que vai nos edificar. Ótimo. Hoje, amém? Você sabe o que é edificar? Edificar é construir. Por isso que nós temos edifício, que são o quê? Construções, ok? Quanto maior o edifício, o que você pensa? Maior o fundamento. Maior o fundamento, maior... Olha, o apartamento A base, a é estrutura. um por andar, é mais glamuroso. Sim ou não? Sim. Então nós temos que entender que Deus, ele quer que a gente edifique coisas grandes. Legal. Certo? Mas aí que nós vamos entrar em alguns pontos aqui. Mas vamos ler. Salmo 127, Daniel. Ele vai dizer o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então, Daniel, você colocar qual é o limite entre o pai dar uma direção para um filho naquilo que ele deve ser, ou a liberdade do filho escolher dentro da sua aptidão, eu, como pai, prefiro não seguir nem a minha vontade, nem a do meu filho. Eu prefiro que Deus escolha por mim. Cristiano, mas isso é possível? É possível.
eu não sei exatamente o futuro dos meus filhos, mas eu tenho uma direção dada por Deus. E baseado nisso, eu preparo eles para o futuro. Agora, Daniel, entenda que, veja bem, você compartilhou algo comigo agora há pouco, numa situação onde uma pessoa teve que se esforçar demais para que os filhos pudessem ter uma profissão. Aham. Certo? Certo. E hoje essa pessoa é grata. Uhum. No momento, ela não via daquela forma. Agora entenda, Daniel, que para você subir de nível, quanto maior o nível de alcance, maior será o esforço. Então, por exemplo, tem pessoas que olham e acham que existe pais que oprimem os filhos em determinada área. Mas tem como você ser um campeão dos 100 metros treinando de sábado e domingo? Não. Não tem. Então nós temos que entender que Deus trabalha na individualidade. E se a gente quiser colocar tudo numa mesma panela, nós vamos colocar, uns oprimem, outros tratam muito fácil. Por quê? Uns vão chegar até no quarteirão, outros vão ser transcontinental. Uhum. Então, o preparo de cada um, Deus vai motivar o coração dos pais. Uhum. E aqueles que os pais não forem motivados o suficiente, Deus vai motivar o coração dos filhos. Uhum. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro acreditar em Deus. Eu não quero colocar essa responsabilidade nem no pai nem no filho. Eu prefiro acreditar que o meu papel é orar. E aí, como eu preparo? Então, nós estamos na Estação Família, estou aqui com a minha esposa. Então, aonde eu trabalho com meus filhos? Nós somos corpo, alma e espírito. Uhum. Ok? Ok. Então, existe uma coisa chamada alma, que são as emoções. Uhum. As emoções, elas sofrem ação direta, de duas estruturas. Uma do corpo e a outra do espírito. Então, se você tem um corpo saudável, um corpo forte, naturalmente você vai equilibrar mais as suas emoções. Exato. Então, lá em casa, nós treinamos meus filhos como atleta. Nós não tratamos eles... A mesma ênfase que nós damos para o estudo, eles têm na vida esportiva. Eu treino meu filho para ser um jogador profissional. Uhum. Se ele vai ser ou não, é outro problema. Mas eu não posso tratar a escola para que ele passe em Harvard e colocar um corpo para ele não chegar nem sei lá, trabalhar em qualquer lugar ali do lado da minha casa. Então eu tenho que estruturar meu filho para que ele possa ter o vigor físico para que ele possa chegar o mais longe possível equilibrando a alma dele. Depois nós trabalhamos aonde? O espiritual. Então nós desenvolvemos nele um relacionamento com Deus. Então minha esposa ora com eles, eu oro com eles, eles oram. Nós discutimos qual é o tipo de mulher que ele quer para casar. Então nós vamos fazendo eles aprender a ter relacionamento com Deus. Uhum. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios assim, ó: o espírito fortalecido sustentará a enfermidade, mas o espírito abatido, quem o sustentará? Então a chave toda está no espiritual. Uhum. Ok? Ok. Mas, olha o que ele fala, que tem hora que o espírito vai ter que sustentar um corpo enfermo. E o que é um corpo enfermo? Não é só um corpo com uma doença, mas é um corpo que não está apto a desempenhar funções básicas. Então, eu criando meus filhos para que eles já tenham um corpo saudável, eu poupo o espírito deles para que esse espírito tenha que se dedicar apenas na alma.
que são as emoções. Muito bom. Concorda com isso, Daniel? Concordo. O trabalho do pai e da mãe é preparar o filho para o futuro. Para que ele tenha condições de seguir aquilo que Deus está colocando no caminho dele, né? O pai e a mãe não podem negligenciar esse preparo e evitar a manipulação. A vontade minha não tem que prevalecer. A vontade da mãe não tem que prevalecer. A vontade de Deus, né? Tem muita gente que assusta quando eu falo que eu não crio meus filhos para fazer faculdade. E eles acham que eu estou falando que eu não quero que meus filhos façam faculdade. Não, é totalmente diferente. Eu crio meus filhos para estudar a vida inteira. Uhum. Porque como que a minha geração, pelo menos onde eu convivi, foi criado? Para fazer faculdade. Muitos deles terminaram a faculdade e nunca mais fizeram nada. Então, eu preparo eles que a faculdade é só mais um passo para ele viver o propósito da vida. E que eles vão ter que estar sempre se atualizando. Mas o fim para os meus filhos é que eles trabalhem. Eu quero que eles construam o caminho para viver o propósito. Se eu estabeleço que é uma faculdade que me satisfaz como pai, vai ser muito fácil ele alcançar. E aí ele não vai conseguir viver o propósito. Agora, quando eu estabeleço que é uma vida, aí sim ele vai ter uma motivação para acordar todo dia até o último dia da vida dele. Então, olha só o que ele fala aqui, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, voltando lá no princípio, o problema não é você construir o castelo de areia, é ser vão. Então, toda a construção, seja na vida pessoal, na vida do casamento, na vida do interrelacionamento, na vida dos filhos, o Senhor tem que estar construindo aquilo. Não pode ser a minha vontade, a vontade do Daniel, a vontade da Daiane. Fala um pouco disso, Daiane. Não, é bem interessante essa questão do corpo, alma e espírito, né? E entendendo como alma sendo o sentimento, né? E assim, às vezes, isso tem que ficar muito bem esclarecido, que a gente precisa parar para conversar com os nossos filhos, para entender o sentimento deles, né? Porque às vezes a gente fala, eu estou tratando o corpo, né? Eu tô o espírito, mas e o sentimento? Você está parando, né, para conversar com os seus filhos, né, e entender o que está passando ali naquela cabecinha dele? Porque não é só com você que ele tem relacionamento na escola, ele tem relacionamento no futebol, em tantos lugares, e muitas coisas acontecem que a gente não sabe. Então, a gente precisa tirar um tempo para parar e ver, filho, o que você está sentindo, o que está acontecendo, entender o sentimento dele. E cada fase da criança é um tipo de sentimento. Isso é importantíssimo, né? Porque a Bíblia diz que a alma milita contra o espírito. Então, isso que a Daiane abordou é de suma importância. Por quê? Porque como você vai entender que campo de guerra você tem que entrar se você não sabe onde está o seu inimigo? Então, às vezes, você está orando pelo teu filho porque ele está indo mal em matemática. Mas, na verdade, ele está sendo oprimido na escola por uma outra coisa. Exato. E você está arrumando um professor de matemática. Então, quando você perde essa proximidade, estabelecer essa relação de confiança, que teu filho possa abrir o coração para você. Outra coisa é você não desenhar super-heróis. Eu coloco diante dos meus filhos minhas fraquezas, meus erros, minhas inseguranças, minhas lágrimas, e falo, o único que nunca vai te decepcionar vai ser Deus. Então, ele também, você tira a responsabilidade dele de querer se desenhar para você como um filho, sem defeito, sem problema. Quantas crianças, às vezes, estão lá, ó, se cortando, porque é a alma dela que sangra. Porque elas não estou fazendo uma crítica para pais, de maneira nenhuma. Mas essa criança, a alma dela está gritando, eu não consigo exprimir meus sentimentos, mas é um sentimento de dor. Sim. Tem muitos pais e mães que só se preocupam em ter esse tipo de relacionamento quando o problema já está flagrante. Eu que tenho um filho de 6 anos, eu me preocupo desde sempre em ter uma relação com ele em que ele me conte tudo o que ele está pensando, tudo o que ele quer. Então, essa relação de confiança
ela é criada desde a criança nasce. Não é na adolescência que ele vai virar o seu confidente e começar a te contar as coisas. Sim. Se com 6 anos, com 5 anos ele não abre o coração para você, a culpa é do pai e da mãe. Olha só, a Bíblia fala, ensine seu caminho, o seu filho no caminho que ele deve andar, que depois de velho ele não se desviará dele. Então cabe a nós ensinarmos os nossos filhos o que não é vão. Porque a sociedade, vocês vão dizer não, o sistema, muitas vezes quer colocar para os nossos filhos edificarem a casa deles na areia. Por quê? Porque daí ele tem que reconstruir e sempre ter alguém ganhando com a reforma. Ok? Então ele fala assim, ó, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tem gente que é inseguro para tudo. Acha que tudo vai acontecer porque vai se sequestrar, vai sofrer um acidente, eu preciso morar ali por causa daquilo ali. E Deus está falando, olha, qualquer esforço, se você colocar sua família dentro de um cofre forte, se não for eu que guardo, é em vão a sentinela guardar. Se Deus não tem autoridade sobre a tua vida, quanto mais um segurança. Então aqui nós já começamos a entender que construir coisas fora da vontade de Deus vai ser vão. Construir uma segurança patrimonial, uma segurança física fora dos moldes de Deus é em vão. Não vai perpetuar. Aquilo vai se perder ao longo do tempo. Por quê? Porque é a palavra de Deus. E nós estamos falando daquilo que a gente crê. Eu respeito você que não concorda, eu respeito que você tem uma outra visão, mas nós estamos dando uma visão daquilo que a gente crê, que é a Bíblia. Esse é o nosso manual de regra e prática. Então, ela vem falar, olha, é em vão. Qualquer tipo de segurança que você quiser fora de Cristo é em vão. Por isso que daí você vai viver todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque até aquilo de ruim que aconteceu, que você, entre aspas, acha que você foi agredido, Deus converte. Olha o que ele fala. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Olha só. Agora pode estar dando nó na cabeça de muita gente. Mas olha só, nós falamos sobre Salomão, Daniel, você vai lembrar, onde Salomão ele fala, olha, eu já estou entristecido, olha, eu não me alegro mais com o meu trabalho, porque, olha, quem vai herdar todo o meu suor, como que eu sei se vai ser um sábio ou um tolo? Querendo dizer, ele já, quando ele olhou os filhos dele, ele falou, todo o meu trabalho, tudo que eu me esforcei foi em vão. Se o homem que detinha toda a sabedoria viu que foi em vão, e por que ele viu que foi em vão? Quando ele perdeu o temor a Deus. Então, se Salomão, que era o homem mais sábio, viu que no final não vale a pena, por que nós vamos teimar? Nós temos que entender que é Deus que edifica, é Deus que guarda. É Deus que vai fazer o quê? Que o nosso esforço venha valer a pena. Então, nenhum momento Deus está falando para você não se esforçar, para você... Não. Mas tudo isso só vai valer a pena se o mestre estiver junto, direcionando. Por quê? Porque os nossos excessos e as nossas omissões, ele corrige. Muito bom. Então, eu acho que o grande conselho que a gente pode deixar é, antes de você sonhar, pergunte a Deus qual é o plano que ele traçou. Amém. E ele é pai, ele fala. Entendeu? Assim, olha, eu lembro como se fosse hoje, quando Deus falou para eu ir para o Mato Grosso. Né? Nós estávamos tudo certo para a gente ir para Rio Claro. Né? E como foi, assim, real? Não, ela é para o Mato Grosso. E como foi real quando Deus falou, sai de Sinop e vai para Alta Floresta. Então nós temos um Deus que fala. Foi fácil? Não foi. Enfrentamos lutas? Sim. Decepções? Sim. Mas era Deus nos moldando, Deus nos transformando, para que a gente consiga ser um pouco melhor a cada dia. Porque a obra perfeita é Cristo. Nós somos um trabalhar dele. Então quando a gente tem essa direção para onde ir, ele garante os fracassos, ele garante as vitórias,
Ele garante as decepções. Então, o esforço, as decepções, as perseguições, os seus erros, ele chama para ele e diz: eu não vou tornar isso vão. Muito bom. Ele fala o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Olha que forte isso. Porque imagina assim, como Deus vê os filhos, né? Nós podíamos fazer um podcast só sobre isso. Então, como Deus vê o filho? Olha a nossa responsabilidade como pais. Então, ele fala que os filhos são como herança do Senhor. E o que é uma herança? Herança é o fruto do trabalho de uma vida. E não é de um homem, é de Deus. É que se a eternidade terminasse, Deus morresse e ele te entregasse o filho. Olha como Deus vê a responsabilidade nossa com os filhos. E ele fala assim, ó, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, galardão, para quem não sabe, é um presente. Galardão é um reconhecimento de algo que você fez. Então, Deus te dá os filhos como uma herança dele, como um presente dele, como um reconhecimento. Porque, olha só, algumas traduções falam assim, é presente do Senhor. Presente é algo... O que é um... Quando você vai escolher um presente para alguém, tem duas coisas que vêm na cabeça na hora. Ou é o que a pessoa gosta, ou é o que a pessoa precisa. Uhum. Não é? Exatamente. Então, Deus, ele te confia o filho assim. E nós temos que ter essa intimidade com Deus, para que a gente não se confunda no natural, Daniel. Eu acho que a maior dúvida que as pessoas têm é isso, é uma confusão no natural. É saber até que ponto eu estou oprimindo. Uma vez eu estava numa reunião onde, acho que é Thomas Bellucci, ele estava dando uma entrevista e ele estava falando sobre o comportamento dos pais com os atletas. E realmente tem isso, onde alguns pais roubaram dos filhos a alegria da caminhada. Certo? Oprimiram demais. Certo? Em compensação, teve outros pais que nunca foram assistir os filhos. E os filhos chegaram longe. Então, é aquele negócio de você se colocar no lugar da pessoa. Primeira coisa, você executa daquele jeito? Você nunca executou. Por que você cobra do teu filho? Segundo, se você tivesse alguém com o mesmo julgo sobre a tua vida e com as mesmas intenções de amor, você suportaria? Se a justificativa fosse amor, você queria essa pessoa te oprimindo de noite? Então é esse bom senso que Deus vai nos dar. Uhum. Porque tem hora, Daniel, que é o seguinte, ó. O povo está fugindo do faraó. De um lado, o mar. Do outro, exército. O que acontece com Moisés? Ele quer orar. Deus vira para ele e fala, Moisés, amigão, pega teu cajado e diga para o povo o quê? Que marche. Então tem hora, irmão, que não é coração. Tem hora que você tem que chegar pro teu filho e falar o seguinte, é na razão, amigão, ó, fogo nas canelas. Estuda, se esforça. Você entendeu? Não é com conversa. Certo? Tem hora que você vai ter que exigir. Por quê? Porque senão, ou ele afoga, ou o exército pega. Mas tem a hora que você vai orar. Tem a hora que você vai dialogar. Então, é essa sintonia com Deus que vai fazer com que tudo vale a pena. E você transforme o fim melhor que o princípio. Muito bom. Eu creio assim que Deus dá a capacidade, né, para os pais, do momento de você ser mais incisivo em algumas situações e momentos de você ser mais coração em outras, né? Eu acho que Deus vai capacitando e dessa forma a gente vai conseguindo direcionar os nossos filhos, né? Porque eles por eles mesmos é muito difícil você deixar a criança escolher sozinha o caminho dela, não dá para deixar. Então isso aí é o papel dos pais, né? A gente direcionar eles. Perfeito. Olha só no 4 que ele fala, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade.
Engraçado esse texto, né, Daniel? Olha só, ele faz questão de anunciar uma idade. Então, olha só, como flechas na mão do guerreiro. Entendeu? Então, o que acontece? A flecha, estude flecha. O guerreiro sabe onde lançar. Uhum. Então, voltando lá atrás e batendo exatamente com o que a Daiane acabou de dizer, nós temos que direcionar as flechas. A flecha não entra no arco e pula. Nós, como pais, temos essa responsabilidade. Uhum. Ok? E quanto mais você puxar, mais força ele vai para frente. É. E por que ele fala assim, ó, da sua mocidade? Consegue entender isso? Porque acredito que o pai e a mãe jovens, né, moços, eles vão ter mais energia, vitalidade, capacidade de orientar e direcionar os filhos. Já o pai, no caso que ele já tem uma certa idade avançada, ele já está um pouco mais cansado das coisas da vida, um pouco mais frustrado, ele já não tem tanto vigor para direcionar os filhos, né? Fica um pai vô, né? É, Fica um pai pai vô vô. já. Isso, fica mais complacente. Uhum. Não tá mais querendo muito guerra. Sim, Não tá muito querendo, né? Não é todo mundo que tem espírito de Caleb, sim. né? Então nós temos que entender que Deus dá as coisas na hora certa. Só que Deus é aquele também que visita Abraão na sua velhice. Então esse Deus, ele pode fazer qualquer tipo de milagre, porque talvez você lê e você fica um pouco frustrado porque você foi pai velho, né, com uma certa idade, você fala: Senhor, será que eu estou errando? A tua mente pode estar fazendo você errar, mas o teu espírito conserva a tua jovialidade. Então, se você crescer no espiritual, você não vai errar no natural. Agora, se você der ouvido à sua idade natural, muito provavelmente você vai jogar suas flechas muito perto. Porque daí você não quer levar ele para tal lugar para jogar, você não quer levar ele para tal lugar fazer o cursinho, você não quer mais trabalhar tanto para que ele possa alcançar tal coisa. Então, o que Deus está falando? Olha, vocês entendam que se você, a ordem é essa, natural, mas desde que você infligiu o natural, Aham. você vai ter que arcar muito mais no espiritual. Por quê? Porque o espírito fortalecido sustentará a enfermidade. Então, quando as coisas começam a acontecer, que começa a te limitar, você vai ter que crescer no espiritual. Por quê? Porque essas flechas dependem da força do guerreiro. Sim ou não, Daniel? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Depender de Deus, colocar nele a nossa força, a nossa orientação é a melhor decisão que a gente toma para criar nossos filhos, para escolher o nosso destino, nosso caminho profissional, para tudo que a gente for fazer. Até para onde vai tirar férias. É verdade. E olha como ele termina, olha que lindo isso aqui. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Amém. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Olha só. Não é quando enfrentar os seus inimigos no campo de batalha. É quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Eles serão suas flechas de defesa. Uau. Olha que lindo isso. É. Então, quando você cria teus filhos da forma que Deus quer, quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, quando nós estivermos recebendo o nosso galardão, os nossos filhos falarão por nós. Amém. Então não tem como você edificar algo fora. Porque o que nós estamos trabalhando é para que essas flechas estejam no tribunal dizendo: esse foi meu pai, essa foi minha mãe. Eles me lançaram onde Deus queria que eu fosse. Eles tiraram força da onde não tinha. Eles me deram suporte. Eles me ensinaram a orar. Eles me ensinaram a perseverar. Eles me exortaram. Eles me corrigiram. Eles me incentivaram. Então, pais, para a gente finalizar, entenda que não tem como eu pesar na sua vida os seus excessos, nem talvez as suas omissões. Mas tem um Deus que pode pesar isso
e fazer com que você tenha o equilíbrio para que teus filhos consigam colher tudo aquilo teu esforço, para que você edifique a casa e que não seja vã. Que a segurança que você construa, Deus seja o centro dessa fortificação. E entenda que os seus filhos são flechas que você deve lançar. E que lá na eternidade, diante do tribunal, estarão eles testificando aquilo que você fez na vida deles. Daniel, últimas palavras. Nós temos que entender, né, essa metáfora da flecha. Nós também somos como flecha na mão do guerreiro, né? Deus diz em Isaías 49:2 que nós somos, que Ele nos deu palavras afiadas e que nós somos como flechas na aljava do Senhor. E existe um momento, se você está na aljava, ou seja, aquele recipiente que fica atrás do arqueiro, existe um momento que ele vai pegar e vai te lançar. Se nós somos flechas na aljava do Senhor, quer dizer que nós estamos esperando o momento certo para ser lançados. E às vezes você não entende por que sofre, por que está tão difícil, por que parece que as coisas não acontecem, parece que está andando para trás. É porque a flecha está sendo puxada. Ela precisa ir para trás para poder ir na direção do alvo. Aguenta mais um pouquinho, Deus nunca erra, Ele sabe o que está fazendo. Daiane? Não existem pais perfeitos, nem mães perfeitas. Nós temos nossas dificuldades, nós temos nosso cansaço, mas a gente tem que entender que o nosso maior patrimônio são os filhos. E é neles que a gente tem que colocar a nossa energia. A maior energia que nós temos é neles. Então, a prioridade são os filhos sempre. O resto é bem para deixar para depois. Amém. Um prazer receber vocês aqui. Eu tenho certeza que esse conteúdo foi extremamente esclarecedor. Tenho certeza que é direção para a minha vida, para a tua vida. Amém. Então, por favor, clique, dá o seu like, envia para as pessoas que você conhece, envie nos grupos, porque eu tenho certeza que isso vai edificar muitas pessoas. Um prazer receber vocês. Estação Família, um podcast que tem feito a diferença na vida das pessoas. Um forte abraço.